Boa noite, amigos e amigas do Facebook. Começa agora mais um Papo Reto com o vereador Chico Nogueira. Hoje, terça-feira, 23 de junho de 2020. Bom, vamos aqui dar um panorama da sessão de ontem, alguns requerimentos que nós fizemos, mas antes eu queria passar aqui o quadro do Covid-19 da nossa cidade, um quadro que a gente vai fazer uma análise aqui, quantas pessoas já estão infectadas, quantas pessoas já tiveram alta, e também as pessoas que estão aí internadas e estão em leitos de UTI. Então, vamos passar agora o quadro do Covid. Vamos ver lá. Nós temos aí 5.045 pessoas recuperadas já na cidade, 7.951 pessoas confirmadas com Covid-19. E nós temos aí, aumentou bastante, aí 323 óbitos confirmados, sendo 16 óbitos em investigação. 478 pessoas com caso suspeito, que está em investigação, talvez o exame ainda não ficou pronto, e 216 internações com sintomas do Covid-19, e tem aqui 88 em leitos de UTI, ou seja, a ocupação do leito na capacidade de 61%. Nós temos aqui já 44.421 testes já realizados na cidade, é um número expressivo, e 15.706 casos também, teste realizado, aqueles outros testes, que é o teste, o PCR. Esse final de semana, pessoal, teve a Blitz do Covid na Zona Noroeste. Teve lá no Jardim Piratininga, Jardim São Manuel, ali nos caminhos, foi lá no São Paulo, M. Nascimento, vários lugares da Zona Noroeste, teve o Blitz do Covid, e teve aí em torno de 12.264 testes realizados em 2 dias, e dentro desses 12.264 testes, nós tivemos aqui uma confirmação de 1.332 pessoas contaminada pelo Covid-19. É um número muito preocupante que, se retratar a Zona Noroeste, que temos aí por mais de, em torno de 120 mil pessoas, esse teste por amostragem, nós estamos em torno de 10%. Vamos dizer que 10% da Zona Noroeste estiver contaminada, estamos falando aí por volta de mais de 10 mil pessoas contaminadas na Zona Noroeste. É um dado muito interessante, foi discutido ontem na Câmara Municipal, esse dado por conta da flexibilização do comércio. Logicamente, as pessoas, nós estamos já num momento muito crítico da economia, mas eu tenho dito que esse momento não é um momento de abrir o comércio, porque pode propagar muito mais. Se tratando de 1.200 pessoas que foram testadas, 1.200 pessoas estão com Covid, você imagina se isso for aumentar o número de testes lá, 10%, 5 mil pessoas transitando, e pegando ônibus, e vai para o seu local de trabalho, vai para lá e para cá, começa a transitar normalmente, você pode propagar e muito esse Covid, e a preocupação é como dar conta desses leitos hospitalares, se vai ter UTI para todo mundo, essa é a grande preocupação. Então, eu vejo com muita preocupação a abertura do comércio, fiz alguns requerimentos ontem, não direcionado a essa matéria da abertura do comércio, mas falando aqui da questão, foi porque nós pedimos a abertura dos banheiros públicos aí da praia, já que foi feita a flexibilização da praia, que fosse aberto o banheiro público e aberto também os chuveirinhos, para que as pessoas que estão transitando na praia possam fazer sua higienização da mão, possam usar o banheiro, enfim, que seja o banheiro limpo, que seja o banheiro cuidado, que a Guarda Municipal também faça a proteção desses locais. E pedimos também no requerimento ontem a estratégia da prefeitura na questão do ensino à distância. Tem muitas pessoas que não têm Wi-Fi nos bairros carentes e está tendo muita dificuldade. Qual é o plano de ação que a prefeitura vai adotar para que essas crianças não percam o ano letivo, que não percam as matérias, e que como que ela vai trabalhar aí. Então, fiz vários requerimentos, um deles foi esse aí. E eu queria falar para vocês, nós temos hoje um convidado muito especial, um grande amigo, companheiro aí da luta portuária, né? E eu estou vendo ele aqui na tela, eu vou chamar ele. A discussão hoje a gente vai falar sobre a questão do mundo do trabalho, a questão do emprego portuário, e aí eu queria que o nosso amigo, o nosso entrevistado de hoje,
presidente do Sindicato dos Estivadores de Santos, Rodney Oliveira da Silva, o Ney. Para uns é Neyzinho, para mim é Ney, meu camarada, que o Ney possa entrar na tela aí. Boa noite, Ney, tudo bem? Chico, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer, uma satisfação, meu irmão, estar sempre conversando com você. Melhor pessoalmente, né? Mas Alegria agora, com certeza. Uma satisfação Ney, enorme. Que bom te ver aqui, Ney. A gente, nessa pandemia, a gente perde o contato dos camaradas, dos companheiros aí de luta, mas a gente usou essa ferramenta para a gente estar falando um pouco essa questão do mundo do trabalho, do desemprego da região. E eu queria começar contigo, Ney. Primeiramente, saber que eu sei que nós temos uma família portuária. Meu pai foi estivador junto com o seu avô, com o seu pai, minha família, os irmãos. Eu tenho um carinho muito grande pela estiva. Você representa aí um grande sindicato portuário da nossa cidade, do Brasil, né? Que é o maior sindicato estivador do Brasil. E eu queria que você fizesse um pequeno relato aí da história do sindicato, quando foi fundado e assim a importância dessa categoria para o nosso porto e para a nossa cidade. Chico, primeiro quero aqui falar em nome, né, da família estivadora. É uma satisfação enorme nós estarmos nessa luta em defesa de todos, familiares. A estiva tem uma história muito rica de luta, de conquista, que realmente a gente perde aí uns 2 dias, 3 dias para contar, né? Mas, entrando na questão que você falou, da fundação, o sindicato foi fundado em 1930, mas viveu antes. Aqui, Pedro. Tem um auxiliar aqui, o Pedro Nicanor. Coloca o Pedro aí também. Nome do meu avô, Pedro Nicanor. Pedro Nicanor. E aí, Pedro? Nicanor. Com isso, Chico, foi fundado em 1930, mas viveu na clandestinidade, né, antes de ser reconhecido, e viveu também como centro dos estivadores. O Sindicato dos Estivadores, como outros sindicatos pelo nosso país, viveram uma vida muito difícil. Os trabalhadores viveram uma vida muito difícil para fundar os sindicatos, devido, né, ao regime da época, que tinha uma posição muito, muito árdua, muito dura, de não se deixar criar sindicatos no país. Mas o nosso sindicato, ele tem a data de 30, mas ele viveu antes, né? Os trabalhadores viveram antes de 30 para fundá-lo. Então, depois de um momento que os trabalhadores conseguiram essa conquista, inclusive tem como patrono do nosso sindicato o general Miguel Costa, que reconheceu o direito legítimo dos trabalhadores, estivadores, na época, de fundar o sindicato de estivadores. Haja visto que já vinha sendo feito por eles para que isso acontecesse. Então, é uma história muito, muito maravilhosa, bonita, nos emociona, né? Muito. Bonita, né? Eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de ouvir não só do meu pai, né, Vanderlei José da Silva, que foi presidente do Sindicato de Estivadores, mas eu tive também de um outro nome que foi um grande baluarte da estiva de Santos e do Brasil, que foi Oswaldo Pacheco. Tive essa oportunidade, como ele, como meu avô, como outros antigos, eu tive a oportunidade. Tinha lá meus já 14, 15 anos, e ouvi da boca deles essa linda história. Então, para nós, é muito emocionante viver esse momento em defesa dessa classe, com grandes nomes que passaram por ela e deixaram o seu legado. Isso realmente nos emociona e nos dá força cada vez mais, para que nós possamos estar defendendo com muita luta, muita resistência, haja visto o que estão passando, né, nos últimos anos e nos últimos meses. Com certeza, Ney. Eu vou já travar uma pergunta para você, porque foi até um debate muito grande aí, está tendo um debate na nossa rede social,
e eu queria cumprimentar todos aqui presentes, que vocês possam compartilhar essa live, para poder as pessoas estar entendendo um pouco mais o que é esse porto, esse mundo do trabalho portuário, que vocês também dê lá um clique no nosso Instagram, Chico_Setaporte, e que você possa realmente mostrar para essa cidade, para essa região, que nós temos um porto que tem que gerar emprego. E aqui a história do porto está aqui nessa mesa aqui. Eu sou do trabalho portuário, o Ney, eu represento um grande sindicato. Eu queria falar para ele que isso atinge também a minha categoria, mas a MP 945, Ney. Essa MP que eu sei que você está travando aí, tem várias questões nessa MP. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como o sindicato tem visto essa MP, qual o prejuízo que já está tendo na categoria estibadora, por conta dos trabalhadores portuários acima de 60 anos, eles foram praticamente excluídos do órgão, né, de um dia para a noite, e sem ter um ganho real que poderia dar um suporte para esses trabalhadores. Que você comentasse a MP 945. Então, veja só, Chico, a MP 945, ela é totalmente inconstitucional. Ela, infelizmente, para nós classificamos ela como uma vergonha de uma MP editada pelo governo federal, aonde não só fere a questão inconstitucional do direito dos trabalhadores, como fere socialmente. O que foi feito nesta MP com os trabalhadores acima de 60 anos, com os trabalhadores abaixo de 60 anos, que também foram afetados, aqueles que tinham alguma restrição médica e que estavam com seus exames em dia, isso feriu socialmente, de uma forma muito drástica, aonde, em nenhum momento, o governo teve a sensibilidade de dar o mesmo direito aos trabalhadores avulsos, não só de Santos, né, do Porto de Santos, como também os trabalhadores dos portos do Brasil, os mesmos direitos que os trabalhadores com vínculo empregatício, baseado na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 34, que dá o mesmo direito ao trabalhador avulso, o mesmo direito ao trabalhador com vínculo empregatício. Então, a MP, ela feriu todos esses direitos de uma forma inconstitucional e, principalmente, socialmente. Na questão social, colocou o trabalhador acima de 60 anos para fora do sistema, sem direito a nada. Quer dizer, por ele ter um benefício, o governo entendeu por ele ter um benefício já, ele não tem direito de remuneração nenhuma. Em qualquer outro setor aí fora, nós estamos vendo, estamos acompanhando, sabemos que os trabalhadores acima de 60 anos que foram afastados têm a sua remuneração garantida, mesmo tendo o seu benefício. Até porque a Constituição Federal dá direito a todo cidadão que, mesmo aposentado, queira continuar na sua atividade, ou em qualquer outra atividade. Então, a MP, ela é uma vergonha. Infelizmente, o governo cedeu à classe patronal. Nós sabemos que há um lobby fortíssimo da classe patronal portuária em cima do governo atual, como já atuaram em governos anteriores, mas com esse, com mais veemência, porque o próprio presidente acenou em campanha que iria fazer isso, que iria para cima dos sindicatos, iria, sim, buscar tirar direito dos trabalhadores. Então, ficou claro. Então, tanto que a representação dos operadores portuários dos portos do Brasil, a FENOP, se posicionou dizendo que não mexeria um dedo mais sobre a MP, porque já se sentia contemplado e que a MP fosse aprovada já no Congresso Nacional com seu texto original. Então, nós sabemos que há um conluio, um pacto, onde, infelizmente, nós temos as 3 federações portuárias, a qual nós não fazemos parte dela, de uma delas que é a Federação Nacional dos Trabalhadores, para que concordasse também com essa posição da FENOP. Um pacto que saiu desastroso, porque só o trabalhador que perdeu com esse pacto. Os trabalhadores perderam com essa MP 945. Tem que se deixar bem claro isso. E ainda temos aí, nos últimos dias, as federações pedindo ao presidente da Câmara para que agilizasse logo o relator. Porque
Passou-se alguns dias após a MP ter sido editada e a fala das federações de trabalhadores dizendo que a MP era boa e que veio para poder proteger o trabalhador, nos decorrer dos próximos dias, eles mudaram e correram para colocar emendas também, a qual nós já tínhamos colocado através de parlamentares que nós temos contato e uma relação, porque eles defendem os trabalhadores. Então, isso, infelizmente, veio só trazer prejuízo aos trabalhadores. Dá um parênteses para você, Ney. Isso aí foi uma forma do governo fazer uma mini reforma portuária e acabar com o direito total dos trabalhadores. Isso podia ser concluído nessa linha aí. Começa né, naqueles 2 pontos que eu falei, a questão da inconstitucionalidade, porque quando colocou a exclusividade versus não termos movimento grevista, não termos manifestações, né, paralisações, eles colocaram o quê? Uma faca no pescoço dos trabalhadores, querendo impor sobre um direito dos trabalhadores, Chico, que você sabe muito bem, né, vive nessa labuta conosco, que é o direito de greve. O direito de greve é constitucional. Colocaram o verso da exclusividade dos trabalhadores. Exclusividade essa que está na lei, que foi garantida até pelos baluartes que eu citei anteriormente, grandes nomes, que lutaram para manter esse mercado de trabalho para nós. Lutaram para manter essa exclusividade. Nós não temos o direito de estarmos a bordo das embarcações e as demais categorias também no porto, porque caiu do céu. Houve uma luta, onde teve os nossos que morreram por isso, para nos garantir esse trabalho. Então, eles atrelaram a questão da exclusividade para que os trabalhadores não fizessem nenhum movimento grevista. E com possibilidade ainda de renovar essa MP, que tem o artigo 9º que fala que ela poderá ser renovada a qualquer momento. Então, vem para tirar direito dos trabalhadores e ameaça dos trabalhadores. A FENOP, representando os operadores, se sentiu muito confortável porque participou da edição dessa MP. Como as 3 federações também participaram e, com isso, fizeram esse pacto que só os trabalhadores perderam. Está aí, trabalhadores afastados acima de 60 anos sem nada, porque nós temos trabalhadores, Chico, que são acima de 60 anos que não estão aposentados ainda, que não conseguiram o benefício ainda. E com a nova reforma, que não tem nada. A nova reforma não vai deixar nem ele se aposentar, né, Ney? A reforma que passou no Exatamente. passado, ele não se aposenta, não tem trabalho, vai viver de quê? Né? Então, assim, eu queria... Exatamente. E aquele que não está acima de 60 e que tinha alguma restrição médica, que já tinha o ASO, né, garantido anualmente, que ele está apto ao trabalho, foi afastado também e incluíram na MP sei lá, o que dá para chamar daquilo, né? Olha lá, um troço, né? 6 meses para trás, pega 50% do ganho dele e repassa para ele para título de indenização desse tempo de afastamento. Primeiro, indenização é uma coisa, ganho mensal, que o avulso tem o mesmo direito que o trabalhador com vínculo empregatício, é outra coisa. Tinha que garantir ele integralmente para poder afastá-lo. Afastou primeiro para depois fazer o cálculo. E aí, quando você vai ver, não é o operador que vai pagar, somos nós, porque vai ser depois descontado nos contratos de arrendamento. Quer dizer, é uma vergonha. É uma MP que nós só podemos classificá-la como uma vergonha. Uma vergonha. Eu não sei se tem MP no Congresso nesse momento pior do que essa. Ô, Ney, esse governo aí é um governo que veio para acabar com a classe trabalhadora. Ele, desde o início do seu mandato, só vem fazendo várias atrocidades, a mini reforma trabalhista novamente, carteira verde e amarela, reforma da Previdência, essas MP da morte que está colocando.
E nós temos percebido que, eu vi aqui o Fabiano perguntou, uma das perguntas do Fabiano aqui, que ele fala o seguinte, que estão aproveitando esse momento de pandemia, está escancarado o negócio, praticamente assim, conforme foi a fala do ministro do Meio Ambiente, onde passa um boi, passa boiadas, que aproveita que as pessoas estão confinadas, não vai conseguir mobilizar, faz MP sem direito de greve, enfim, já para acuar mesmo a classe trabalhadora, e está passando um monte de coisa. Nesse sentido, Ney, nós travamos junto, tanto o seu sindicato, meu sindicato e outros sindicatos aí dos autônomos rodoviários, enfim, famoso PDZ, que está desde o ano passado discutindo esse PDZ da morte aí, que vai desempregar muita gente, não só dos vinculados, mas o avulso também, vai perder muito mercado de trabalho. E nós, não sei se você sabe, a gente entramos com uma ação popular, uma ação civil, né, na Justiça Federal, foi acatada. E após essa ação, nós entramos também com o sindicato com uma ação no TCU, que barrou, com a liminar no TCU. O ministro, aproveitando essa pandemia, ele criou uma portaria nova. Você está sabendo, a portaria 61, que aí, para quem está nos ouvindo, quem vai ver essa live, justamente essa portaria 61, o ministro praticamente tira qualquer tipo de gerência, de poder, de discussão política da cidade, dos trabalhadores, do usuário do porto. Quem manda no porto é o poder concedente, quem manda no porto é o Ministério da Infraestrutura, vai fazer o que quiser. Você que mora na ponta da praia vai engolir mais pó ainda. O pessoal da Marimex está vista de perder o emprego, ali isso é uma feira ferroviária, vai ter um navio bomba atômica lá na Ilha Barnabé, e vão privatizar a Petrobras, vão fazer o devassa aqui, não vai ter emprego para ninguém mais. Tenho dito o seguinte, Ney, vão criar um muro de Berlim na nossa cidade, fazer um muro de 8 metros de altura, dividindo o porto da cidade, lá do lado do muro eles vão fazer o que eles querem, a gente vai só engolir o pó, os danos ambientais, né? E sem ter a discussão política com os trabalhadores, com a cidade, indo de encontro com o nosso plano diretor da cidade, que não prevê cargas perigosas em área urbana. Então, assim, é uma verdadeira vergonha o que está acontecendo com esse governo, aproveitando a farra do boi, que está falando, passa tudo, né? E aí abriu essa portaria. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do PDZ, onde a categoria pode estar perdendo, onde a cidade está perdendo com isso, e você, como um líder sindical, muito atuante, vive esse porto, que você comentasse aí, porque é importante a participação popular e a participação do CAP nessas decisões do porto, porque se o porto for privatizado, como eles estão colocando, com esse PDZ na mão, acabou o trabalho portuário, acabou a cidade. Queria que você comentasse isso, Ney. Então, Chico, veja só, é importante nós fazermos uma retrospectiva sobre PDZ. Em que sentido? Os PDZ que houveram anteriormente, eles foram sempre discutidos no CAP. Você citou a questão do CAP, muito importante, e ali está todos os representantes, de vários segmentos, onde realmente há uma democracia. E uma importância, por quê? Porque ali realmente estão as representações que vivem o porto e que precisam do porto e que sabem o que é porto, né? Infelizmente, o governo atual, ele veio com uma política de discurso, mas na prática continuou trazendo algumas retóricas do passado, que as nomeações ficaram sempre a cargo de Brasília e cunho político, e deixou de novo a oportunidade de fazer uma política nova, como se vendeu de garganta, que ia ser uma nova política, mas continuou com a velha política. Então, o PDZ era discutido no CAP. Ali, sim, tinha e teve participações dos trabalhadores, empresários, de várias representações, e quando nós aprovamos no CAP o PDZ anterior, ele teve, sim, a sua importância para o porto em termos de quê? Equilíbrio econômico e social para todos, tanto para os trabalhadores como para os empresários, para aqueles grandes terminais e para também o pequeno operador portuário, para que ele não sumisse.
do complexo portuário. Mas o pequeno não, também emprega, também. O pequeno emprega muita gente também. Exatamente. Exatamente, porque o operador pequeno, ele aparenta ser pequeno, né, na correlação de força com os grandes terminais, mas para nós trabalhadores, eles empregam muita gente. Então, isso fortalece muito. Então, quando nós discutimos os PDZs anteriores, sempre nós tivemos essa visão de buscar o equilíbrio. Coisas que hoje esse governo que está aí e colocando de goela abaixo não está olhando. Só está olhando o quê? Grandes terminais ou grandes empresas que venham com muito dinheiro para colocar no porto e que vá-se embora o pedaço de porto público, aonde quem pede são os trabalhadores diretamente. Essa competição desleal só estoura em cima dos trabalhadores, não estoura em cima dos empresários. Eu até aprendi com o ministro, que ele me falava assim, Ney, não esquenta não, porque é fera engolindo fera. Quer dizer, essa disputa de pequeno e grande só estoura em cima do trabalhador. Agora, o PDZ, ele não pode ser colocado dessa forma, porque todos vão perder com isso. O que estão fazendo é totalmente ao contrário do que portos europeus, americanos, asiáticos fazem. Modelos que aqui querem colocar que esses portos grandes e se for buscar em outros mais, nós não vamos encontrar. Não é dessa forma que eles vão fazer o porto crescer. Eles acham que o porto vem batendo recorde, então tá bom, tá tudo certo. Não está. Os trabalhadores perderam muito. Eles não colocam em nenhum momento lá no cabeçalho, quando fala que o porto bateu recorde, que os trabalhadores que bateram o recorde mais uma vez. É esse cabeçalho que tinha que ter. Infelizmente, a mídia da Baixada não faz isso. Sabemos o porquê. Porque não somos nós que investimos nela. Não somos nós que, né, bancamos grandes anúncios. São eles. Então não sai. Mas deveria sair o quê? Os trabalhadores batem recorde. Só que o Porto poderia estar batendo muito mais recorde. Os trabalhadores ganhando muito mais dinheiro se não fosse a ganância deles. Que ganham muito aqui e levam para fora. Com certeza. Ô Ney, a gente percebe aí que o nosso Porto, ele tem muito na mídia, que o nosso Porto é o maior da América Latina, passa aqui 33% da balança comercial, e cada vez mais a gente percebe que emprega menos pessoas. Logicamente, o processo de automação do Porto já veio desde a 8630, e eu fiz até uma entrevista recentemente no jornal aí do Porto aí, que me perguntaram se a lei 8.630 foi boa. Eu falei que, num certo ponto, ela cumpriu o seu papel, mas deixou a desejar outros parentes, porque o trabalhador não teve como se qualificar, como se trabalhar, ele teve que aprender na marra e tocou o Porto, e o Porto está batendo recorde por conta que o trabalhador é muito bom, eficiente, e teve que contar com esses trabalhadores para que a máquina não funcione sozinha. Não adianta encher de máquina, porque tem que ter trabalhador para operar essa máquina. Então, essa transição do Porto, eu acho que a gente achou um porto ideal. Nosso porto não deixa nada a desejar, como você mesmo disse, em portos do mundo, portos que, vamos dizer, os 10 maiores portos do mundo, 5 são da China, e tudo automatizado, tem trabalhador, tem estibador, enfim, tem várias categorias trabalhando, movimenta muito mercadoria, mas carga containerizada, que dá valor agregado àquela carga, que dá emprego na retaguarda, que dá emprego fora dali. Então, eles pensam diferente. Você, o maior porto do mundo, tem que pensar na questão da industrialização da sua carga. O Porto de Santo bate muito recorde, mas a questão do commodities. E não deixa valor agregado, não deixa emprego na cidade, praticamente é pouco, os equipamentos totalmente automatizados. E aquele presidente, que você sabe muito bem qual é, não pode falar o nome dele, que passou por aí, falando que o Porto tinha que ser 4.5, 4.6, que tinha um porto robótico, que logicamente, a pretensão do governo, né, do governo federal, que o cara saiu, mas mantém lá um outro que era do mesmo quadro dele e está como presidente hoje. Que, pela essa ótica que eles passaram para nós,
que passaram para a mídia, que os empresários aplaudiram, que o porto tem que ser o porto robótico, é o porto fantasma. Eu vou falar uma coisa para você, Ney. A gente vai ter muita luta nessa cidade, viu? Você é um guerreiro, categoria estibadora, nós lá na Câmara, a gente vai lutar muito. Essa cidade tem que comprar essa luta, porque não podemos ter uma cidade empobrecida, com um porto dessa importância que é o Porto de Santos, totalmente automatizado, sem emprego. Para que ter porto, então? Vai fazer porto em outro lugar, porque ter porto automatizado, totalmente automatizado, sem emprego, não precisa ter porto. Então, vamos lutar muito junto nessa perreira aí da luta de classe. Você pode contar com a gente na Câmara, que você mesmo contou várias vezes com a audiência pública, temos que estar juntando força, mas eu queria que você falasse para a categoria estivadora, para o nosso munícipe, da importância desse porto, porque, Ney, assim, nós temos uma cidade que está dentro de um porto e um porto dentro de uma cidade. E você sabe muito bem que a grande maioria esmagadora de pessoas que moram em Santos tem 1 ou 2 ou 3, alguém que já trabalhou no porto, sustentou sua família com o porto, e nós temos que levar essa mensagem, que o porto é nosso, né? E não podemos deixar esse porto ser precarizado, essa mão de obra. Então, eu queria que você desse esses recados aqui. A Codesp não fez nenhuma audiência pública, o Fabiano está colocando para a realização do PDZ, não fez nada, não fez discussão nenhuma, fez pequenas reuniões, e ele que agora com a goela abaixo essa diretriz do porto, que ele vai fazer o que ele quiser. Vai ter muita luta, muita resistência. Então, eu sei que você é um grande trabalhador resistente da área portuária. Por que você mandasse um recado para o trabalhador portuário vinculado, para o trabalhador portuário avulso, de outras categorias, que nós precisamos estar unificados, e você é um cara que eu sei que está nessa luta, e falar para a nossa população, comprar a nossa briga. Essa briga do trabalhador portuário não é só nossa, é da cidade como um todo. Manda um recado, Ney. Bom, Chico, com certeza. A importância do porto para a cidade, né? Não existe Santos sem o porto. A história está aí para dizer que foi o porto que iniciou a cidade. Agora, passa por um ponto que você citou aí, que é muito importante, que é a união das categorias. Seja os trabalhadores avulso ou vinculado, nós temos que estar unidos, seja qual for a categoria, são todas as categorias importantes no processo do porto, e estarmos unidos, com certeza, a diversidade é menor. Já está mais claro do que nunca que eles não querem respeitar trabalhador nenhum, seja de qual for a categoria. Aqueles que achar que, não, para mim não vai tocar nada, toca sim, e lá na frente nós vamos ver, tocar para todo mundo. Agora, se nós estivermos unidos, aí sim, a situação pode ser muito diferente e favorável ao trabalhador. Eles, realmente, Chico, eles vêm, como eu falei anteriormente, eles vêm com um lobby empresarial muito forte. O governo sofre diariamente um lobby muito forte no setor portuário, como em outros setores também, não é só no porto, nos portos. E no porto, diante do quê? Diante da situação que vive o país, os portos são importantes para qualquer país sobreviver, então o governo encontrou ali uma condição de fazer uma arrecadação, arrecadar com cada metro dos portos brasileiros, como também está fazendo em estrada e ferrovias, né? Então, a onda é o quê? Privatizar. Vamos privatizar que vai resolver tudo. Não vai. Sabemos o que é o modelo de privatização e que só vai trazer desemprego, não vai trazer garantia nenhuma. A autoridade portuária Codesp, se ela está sendo deficitária, se ela está sendo mal administrada, foi por quê? Porque não houve uma gestão técnica, uma gestão realmente profissional, e que esse governo vendeu que seria. Cadê? Não temos. Você citou até o ex-presidente da autoridade portuária, veio incumbido dessa finalidade, desse projeto, privatização, cada vez mais terminar com o porto público, os berços públicos, exterminar e colocar cada vez mais grandes terminais para dentro, e cada vez mais terminais que já existem possuírem mais condições, mais poder dentro do próprio porto, criando assim um monopólio, né? Você vê hoje uma armadora tendo um grande terminal dentro do maior porto da América Latina, aonde ela ganha e não deixa aqui, ela manda para fora. Então, quer dizer, quem perde? Voltamos lá na questão porto-cidade.
A cidade perde com isso, o porto perde com isso, as pessoas perdem com isso, os trabalhadores perdem com isso. Então, está mais claro do que nunca para nós que a política está errada. Essa política traçada por esse atual governo está errado. Mas também foi um modelo semelhante em outros governos. Se errou também, então se errou também. Nós não estamos aqui para defender A, B ou C. Nós queremos um modelo de gestão portuária eficiente. Não se vê, como você citou a questão, e eu também já tinha falado, portos automatizados, onde tem porto automatizado, é porque não se tinha mão de obra. Na Holanda, em Rotterdam, não se tinha trabalhadores para trabalhar nos portos. Eles preferiam outros setores. Aqui não. Aqui nós temos mão de obra ociosa. Nós temos mão de obra querendo trabalho. É diferente. Nós temos mão de obra. E nós não temos aparelho automatizado, Chico. Nós podemos mandar esses 14, 16 quilômetros de porto e nós não vamos encontrar um aparelho automatizado. Nós vamos encontrar um aparelho mecanizado, onde precisa do homem. E eles querem vender o modelo operacional da Europa, dos portos americanos, da Ásia, mas eles não querem trazer de lá o modelo social, onde nós tivemos a oportunidade de estarmos lá, como na Bélgica, como própria Holanda, Rotterdam, e vimos que existe um modelo social. Por que não trazem também um modelo social? Por que não aplicam a 137, a 145 da OIT, que dá a garantia aos trabalhadores que, quando tem a falta do trabalho, eles têm a garantia de ganho? Nenhum momento, desde quando foi ratificada a 137 no governo Fernando Henrique, os operadores dos portos do Brasil quiseram sentar para estabelecer em convenções coletivas ou acordo coletivo a garantia de ganho baseado na 137 e na 145. Nenhum momento. Eles se recusam. Hoje é lei. Está transcrita na lei. Hoje não é só uma recomendação da OIT. Hoje é lei. Queremos o cumprimento da lei. Eles falam tanto em cumprir a lei. Queremos nós o cumprimento da lei. Não. A lei só é cumprida contra o trabalhador. Quando é para cumprir contra o patrão, não. Aí não pode. Nós vimos agora, nos últimos dias, a FENOP usando a lei, dizendo que é a favor e que a lei ampara ela. Se a lei ampara, é a mesma lei que diz o trabalhador. Nós estamos na mesma lei. E por que ele não cumpre a lei quando é a favor do trabalhador? E aí, Chico, nós entramos na questão até da qualificação, que você também citou, para o trabalhador, que até hoje operador nenhum quis colocar do próprio bolso, porque eles falam, não, já pagamos lá, já repassamos a Marinha, ao governo. Ali é do suor do trabalhador também. Ali existe... Ô, Ney, você falou da qualificação, você está sabendo da MP 935, que quer passar toda a verba da capitania para o sistema 932. S? 932. 932. Para o sistema S? Você está acompanhando isso? Qual a tua opinião sobre isso? Qual a tua opinião sobre isso? Acompanhei. E essa puxada dessa verba para 932 é culpa da FENOP, culpa das 3 federações que mexeram nessa discussão em fazer o sistema S portuário. A verba não tinha que ser... Não pode mexer naquela verba, deixa na Marinha lá. Eu prefiro que fique com a Marinha. Por quê? Esse projeto da FENOP, a verba ir para os cofres da FENOP, com o apoio das 3 federações. Onde já se viu isso? A verba vai para os cofres do patrão, 1 bi e mais um pouco, para treinar os TPAs nos portos do Brasil. Nós somos, no máximo, 50 mil trabalhadores nos portos. Precisava de 1 bi? Não precisava de 1 bi para treinar, para qualificar e requalificar os trabalhadores dos portos. Não precisa de 1 bi. Eles querem a verba para quê? Para criar um sistema S portuário. Você conhece, Chico, o que é o sistema S? Você sabe, o sistema S ele não pode ser vedado a participação de qualquer cidadão. Eles vão pegar a verba para treinar o pessoal de fora. Não é para treinar o trabalhador com registro de cadastro no órgão.
É isso. Nós sabemos o que é o Sistema S. E está na lei, né? Tem que ser treinado. Está na lei que tem que treinar o trabalhador portuário, né? E eles estão fugindo do que está na lei. Então, é complicado. Avulso. Avulso. Aí que está. Então, quer dizer, é uma jogada maldosa. Agora, levantou a bola, que queria fazer um Sistema S portuário, que nós fomos contra, temos documento disso, que inclusive a Marinha nos forneceu, dizendo quando e de que forma foi aprovada esse projeto, que foi no Ministério do Trabalho, no grupo tripartite, onde as 3 federações participaram junto com a FENOP e aprovaram para se fazer um projeto desse Sistema S portuário. A Marinha não foi unânime, inclusive eu tive informação da própria Marinha, e isso mostra o quê? Mostra que é uma intenção maldosa. Não é para treinar os atuais trabalhadores portuários avulsos dos portos do Brasil. É para levar para os COF da FENOP e fazer o quê? Treinamento com mão de obra de fora, para que se avilte ganho, avilte condições de trabalho. É só isso a intenção. O projeto é esse. Tentaram me chamar de mentiroso e eu mostrei documento. Eu falei numa live de um amigo que me entrevistou e quiseram me chamar de mentiroso. Está aí. É verdade. Eu tenho um documento. A Marinha dizendo quando e qual forma que foi aprovada e por que foi aprovado para se tirar a verba da Marinha e levar para os cofres da FENOP. Nós somos contra. Por que não repassar os sindicatos? Por que não repassar as federações de trabalhadores, então? Agora, como é que vai 3 federações apoiar um projeto desse? Sem garantia nenhuma aos trabalhadores. Agora, aproveitaram o ensejo, ainda querem acabar com os ógmos. Olha só, o projeto que surge na discussão do Congresso dos ógmos. Acabar com os ógmos, com essa verba, paga-se os trabalhadores, que os ógmos devem, ou seja, operadores devem, o ógmo é solidário e o operador é solidário com o ógmo, que a lei diz isso, e aí querem o quê? Querem pagar os trabalhadores a qual eles devem, eles que criaram a dívida, querem pagar com essa verba aos trabalhadores e fechar os ógmos e acabar com o trabalho avulso. A vergonha, a gente sabe de onde nasceu essa proposta, esse projeto, que nós temos fé que não vai perdurar, não vai ser levado à frente, devido à nossa luta, à nossa resistência, e realmente bater de frente contra tudo isso. Esperamos, Chico, que os trabalhadores nos portos do Brasil, principalmente os sindicatos que estão nessas federações, acordem para poder ver o que foi tramado, o pacto que estão criando para amanhã lá na frente não dizer que nós não avisamos. Nós, sempre como fomos colocados na história das lutas, né? Santos sempre saiu na frente, Santos sempre lutou, Santos sempre foi o carro-chefe. Nós não queremos isso, não. Nós queremos uma luta conjunta. Nós queremos estarmos juntos, mas queremos que os companheiros abram os olhos, porque o que está traçado aí, já tentaram em outro momento, tentaram em governos anteriores, terceirização, que é precarização, até o presente momento, a lei nos garante e nós temos essa exclusividade. Querem acabar com ela. Ah, porque Santos fala em greve, porque Santos... Parece que agora é crime falar em greve. Olha aí, até os trabalhadores do setor, né, os motoboys, né, os setores os aplicativos. Já estão aí mobilizados. É isso aí. Né? Quer dizer, nós dos portos não podemos fazer. Só que nós estamos na linha de frente. Nós estamos lá, vários trabalhadores contaminados. Largaram outra mentira com 1% de trabalhadores que contraíram o vírus nos portos do Brasil. Mentira. Que dados são esses, Chico? Dados do ógmo. Esses dados... Dados do ógmo, Chico. O trabalhador, Chico, ele vai no seu sindicato. Exatamente. Passar a sua situação. Ele não vai no ógmo. Ele vai na base. É na base que ele vai lá mostrar a sua indignação, a sua situação que ele está vivendo.
Então, o governo fez o quê? Ô Ney, essa questão do Covid, se lembrou muito bem que no começo da Covid, eu vi que você fez uma greve por segurança, né? E nós na Câmara fizemos vários requerimentos, fizemos uma moção de repúdio à Anvisa, porque a Anvisa não estava... Teve um prático aí que praticamente foi... Quando entrou na embarcação, tinha lá tripulante já contaminado, e era um alerta muito grande que a gente estava fazendo na Câmara. Como que se fala em controle da pandemia, sendo que o porto estava escancarado, trabalhador exposto, não tinha uma pia nos gates, não tinha nada, não tinha... Enfim, ainda acho que não deve ter ainda material de equipamento suficiente para atender a demanda, principalmente do estivador. As empresas que é ligada aí, o Chataport, você sabe muito bem, as outras categorias, têm feito aí a parte do álcool gel, do certo distanciamento, fez algumas gerência para as pessoas que a de idade também foi afastada, mas eu vejo a categoria estivador, Ney, é o que é mais prejudicado nesse porto. É que tem contato com a embarcação, que sobe na embarcação. O primeiro acesso ao navio é vocês. E vocês ficaram muito expostos. Como que pode confirmar que foi 1%, sendo que não tinha controle nenhum da Anvisa? A Prefeitura de Santos teve que entrar com ação judicial para poder bloquear o navio lá, Costa Fascinosa. Tinha mais de 600 trabalhadores, desses 600, mais de 300 estavam contaminados com Covid, Ney. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, muito grande. O que você falasse, como que está a categoria estivadora, até porque a gente não tem oportunidade de estar falando toda hora, na questão do IPI, da segurança, quais são os protocolos que está tendo para subir a bordo da embarcação. Eu tenho dito o seguinte, que não tem protocolo nenhum. Praticamente existe um ISO internacional que os tripulantes têm que vir com atestado médico e tal, mas assim, quem vai fazer a higienização dos porta-ló, do lugar onde os portuários andam? Porque não tem pulverização de local de limpeza do navio. Eu queria que você falasse isso, relatasse isso para o nosso munícipe, para os nossos seguidores, o que o trabalhador portuário avulso sofre, porque acha que é muito fácil subir em cima da embarcação e que o trabalhador portuário ganha muito, tem que reduzir o salário. Eu queria que você falasse, nesse momento de Covid, para que quem tem família portuária sabe o que é, mas aqueles que não têm, você contar o que é um sofrimento do trabalhador portuário avulso a bordo de uma embarcação, de um graneleiro e assim por diante. Ney, fica à vontade. Bom, Chico, primeiramente é Deus, né? Deus que anda acompanhando nossos companheiros que vivem 24 horas do dia nessas embarcações, aonde vem de tudo, né? O porto é porta com o mundo, então você tem aí várias nacionalidades, então várias tripulações de vários países. Então era como nós no início da pandemia gritamos, acusamos o perigo, o risco que os trabalhadores estavam correndo e ainda estão diante dessa situação. A Anvisa, naquele momento, falou de uma embarcação que até tinha um diretor nosso acompanhando, e ele denunciou que os trabalhadores de estiva, né, subiram a bordo e a tripulação estava toda equipada e, inclusive, mostrando alguns da tripulação, mostrando alguns sintomas, e os trabalhadores, através do diretor, se manifestaram em se recusar a subir porque estavam com risco. Isso foi bem no começo da pandemia, os trabalhadores mostrando a sua indignação diante daquela situação, onde os trabalhadores não estavam tendo a mesma atenção por parte da empresa, da operadora e por parte da autoridade portuária. Então, isso é muito triste porque os trabalhadores estão aí nesse risco e, naquele momento, a Anvisa se manifestou dizendo, não, a embarcação foi inspecionada. Veja só, Chico, é importante nós colocarmos isso. As embarcações, elas deveriam, pelo certo, pelas normas, ser inspecionadas na barra, fora do porto. E, naquele momento, a embarcação não tinha sido inspecionada fora do porto. A Anvisa veio e falou, não, ela foi. Depois de nós batermos, a Anvisa voltou atrás e falou, não, ela não foi, mas ela vai ser inspecionada. Mas ela já tinha adentrado ao porto. Os tripulantes já tinham tido contato. Depois nós fomos informados também
que os comandantes das embarcações estão assinando, garantindo a saúde dos tripulantes. Só que depois, o que aconteceu? Houve vários tripulantes saindo de ambulância do porto e sendo levados para o hospital da nossa cidade. Então, algo gravíssimo que já estava ocorrendo, e nós gritamos, inclusive fomos taxados, né, como quem estava querendo paralisar o porto, paralisar os portos, fazer greve. Não, nós queríamos a proteção aos trabalhadores, porque são vidas, e que são vidas que vão, inclusive, levar para os seus familiares e para a cidade toda. A contaminação ia ser cada vez maior, se nós não tivéssemos um mínimo de proteção. Nós queremos ficar na linha de frente, estamos na linha de frente, mas nós exigíamos ali naquele momento uma mínima condição de higiene e saúde ao trabalhador. Passou-se uns dias, o governo sentiu o impacto, começou a tomar alguma atitude através da autoridade portuária, liberou os gates, não passava-se mais as mãos, porque é biométrica, né? A entrada, sim, veja só, porque não tinha álcool e nem para fazer a higienização no local. Para fazer a higienização. Liberou para poder, porque ali passa também os tripulantes, passa todos que adentram o porto. Aí eles liberaram os gates, né? Para tentar amenizar a situação, só que tinha que ter, para adentrar as embarcações, uma plataforma de higienização antes e após saírem. Depois de muitos dias, saiu uma resolução do governo, da autoridade portuária, exigindo que os operadores, em prazo de 10, 15 dias, cumprissem o engodo, porque uns cumprem, outros não cumprem, não há fiscalização, e os trabalhadores não têm máscara para subir, tem que levar sua própria máscara, e isso vem acontecendo no maior porto da América Latina, e nós somos linha de frente. Quer dizer, a fala do ministro até comigo, numa ligação que foi até gravada, não, há preocupação nossa com os trabalhadores avulsos, porque se eles forem contaminados, Ney, eles vão ser afastados sem nenhuma garantia. E o vinculado já tem o seu ganho. Então, estamos preocupados. Cadê a preocupação? Preocupação nenhuma. Afastaram, sim, trabalhadores sem garantia nenhuma. Uma vergonha, Chico. E os trabalhadores estão aí, dia e noite, correndo esse risco, mas eu tenho fé em Deus, que protege todos os nossos companheiros, não só da nossa categoria, como das demais categorias, que evita que os trabalhadores venham a ser contaminados, porque o risco é gritante. Não tem como, Chico, os companheiros trabalharem a bordo das embarcações sem ter o contato com a tripulação. Há necessidade, durante a operação, abertura de porões, qualquer manuseio na carga, há acompanhamento da tripulação, o navio, ele pode ter qualquer problema de mexer quando ele está sendo a carga embarcada ou descarregada. Então, todo esse movimento no navio, há um acompanhamento da tripulação de perto com os estivadores. O contato é físico, não tem como ficar a 2 metros, 3 metros de distância durante uma operação na embarcação. Não, se afasta aí, porque eu vou falar de longe contigo. Não, o contato é tete a tete, porque há necessidade. Ô, Patrício, luz aqui, é isso, é aquilo. A necessidade diária de estar ali naquele contato. Então, não tem como. Aí os trabalhadores ainda sobem sem a mínima condição. Se chove, Chico, se chove para a operação, quando é uma carga que não pode molhar, aonde os trabalhadores vão ficar? Não tem uma guarda de serviço. Aí vai para a casa de comando. Chega lá, não tem um escritório adequado, não tem um sanitário adequado na embarcação. Aí ele vai usar onde? Ele vai, necessitar? Para onde ele vai recorrer? Então, é tudo isso. E o maior porto da América Latina vive isso, os trabalhadores com risco gigantesco, podendo, inclusive, levar seus familiares, como tivemos companheiros da ativa, contaminados, infelizmente, mas, por um lado, graças a Deus, não vieram a óbito, mas com risco quê? De levarem para os seus familiares, levarem para a população em geral. Então, é um descaso. Para nós é um descaso, é uma MP vergonhosa. O que era para se preocupar, que é o bem maior, que é a vida, eles não se preocuparam.
Ô, Ney, estou aqui com muita gente perguntando, mandando um abraço para você, para a categoria portuária. Muita gente mesmo, Vou mandar Ney, outro. falando aqui. Eu mando um abraço falando da importância dessa luta de Agrade... classe. Que Agradece a todos, todos por mim. É todos sempre uma vocês aí, satisfação. vocês aqui que estão nos assistindo percebem a importância desse bate-papo, que as pessoas entendam um pouco mais dessa categoria centenária do nosso porto, é a categoria que construiu essa cidade também. Nós temos um hospital com o nome de Estibadores, que não foi por acaso, foi uma categoria que construiu lá atrás, foi meu pai, pai do Ney, vô do Ney, enfim, foi todo um trabalho de uma categoria que sempre teve um carinho muito grande na nossa cidade. Então, é importante todo esse relato que nós estamos lutando aí, eu queria que passasse depois uma abaixo-assinada aí na tela, uma abaixo-assinada que é a cidade que temos, o porto que queremos, contra esse PDZ que vai destruir os empregos do porto. Então, nós temos aí, pessoal, um abaixo-assinado online, pessoal assina, esse abaixo-assinado replica para os outros colegas do Facebook, no WhatsApp. Pode mandar que a gente Vamos fazer repassa. uma corrente grande e vamos continuar na resistência lutando, porque tem muita coisa para se lutar nesse porto. Se fala aí de emprego, todo mundo fala aí, se as autoridades portuárias, que o PDZ vai gerar emprego, mas não prova onde que vai gerar emprego, onde que uma pera ferroviária, onde vai ficar o terminal da Marimex, que vai ser uma pera ferroviária, vai gerar mais emprego do que a Marimex. Então, eles não falam onde vai gerar emprego. Então, eles ficam jogando as mensagens na mídia e a cidade tem que se apropriar dessa informação, saber que estão nos enganando e que nós não podemos ficar calados. A gente vai lutar para que esse porto gere bastante emprego, mas emprego de qualidade que distribua renda, não é seja um porto só de passagem, para não ter a chance do trabalhador avulso, nem o vinculado, ganhar o seu sustento. Então, essa mensagem eu queria passar para vocês. Semana passada, Ney, nós tivemos aqui o Fábio Melo, que também está travando a luta grande, o escritório da Petrobras aqui de Santos está sendo sucateado, uma luta que a gente tem que estar junto com ele, porque aos poucos estão tirando, mais ou menos o que nem é feito no porto. Tira tira a escala do estivador, do trabalhador, passa para o órgão. Agora quer extinguir o órgão e não precisa mais de estivador. E por aí vai. Aqui nós tínhamos um escritório da Petrobras, que foi uma luta para trazer o escritório para cá, para gerar emprego. Tiraram o pessoal, fecharam o aeroporto de Itanhaém, estão levando o pessoal tudo para o Rio de Janeiro. Estão levando o pessoal administrativo para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco fecha o prédio. E aí não precisa de escritório e acabou o emprego em Santos. Nós vamos ver uma cidade fantasma, não tem emprego para nada. Então, nós temos que lutar que esse candidato a prefeito dessa eleição desse ano se comprometa com a geração de emprego de qualidade para a nossa cidade, para a nossa região. Então, é essa luta que trabalha esse ano nas eleições e que o trabalhador portuário fique esperto com as propostas promessas e que realmente a gente possa cobrar que nós queremos nada mais do que o emprego. Nós queremos um trabalhador que é só trabalhar, ter seu emprego, seu sustento. E esse emprego do estivador, do trabalhador portuário, ajuda a aquecer a economia local. O comércio local também está falido. Com esse Covid, muitas empresas vão fechar. Nós precisamos que o porto seja a alavanca da economia da nossa região, da nossa cidade. Eu não vejo isso se não tiver trabalhador portuário trabalhando e ganhando o seu salário. Então, essa é uma luta que a gente tem que trabalhar. Estamos indo para o encerramento da nossa live, uma live de mais de 1 hora, e assim, muita gente com a expectativa ouvindo aqui. Quero que vocês possam compartilhar essa live, leva para o seu Instagram, para o seu Facebook, para os seus WhatsApp. Aqui o presidente do Sindicato de Estivadores, dando um grande relato de vários problemas que ocorrem na categoria e no porto. E como que pode ser resolvido isso? Como que a gente pode trabalhar para realmente ser um porto pujante na economia da nossa cidade? Queria deixar aí aberto, o Ney, para suas considerações finais, que você volte mais uma vez, eu te chamar de novo, para a gente conversar sobre um tema que você quiser falar, e nós estamos juntos aí. Fala aí, Ney. Chico, é sempre um prazer, né, estar com você, seja aqui pela live, ou seja, né, presencialmente, sempre é uma satisfação, companheiro de luta. Você citou outro companheiro nosso de luta, Fábio Melo, tem feito um brilhante trabalho à frente do Sindipetro,
desejamos a ele toda a sorte do mundo na sua empreitada, na sua luta. Tivemos em alguns momentos com eles lá, né? Travando junto aquela luta, dando a nossa colaboração. Esperamos que ele tenha sucesso. E, Chico, deixamos aqui a nossa indignação diante do momento que nós estamos vivendo. Não tem outra posição. O que os trabalhadores estão vivendo, não só no Porto Santos, como nos portos do Brasil, é uma situação muito difícil. Os trabalhadores estão sendo cada vez mais ameaçados, cada vez mais vendo o lado patronal buscando tirar direitos dos trabalhadores, como também em outros setores, nós também estamos acompanhando, mas nos portos está tendo um lobby muito pesado, muito sujo, muito de forma aonde só querem tirar direitos e terem lucros. Como nós falamos da relação porto-cidade, os trabalhadores ganham os seus pagamentos, o seu dinheiro, e eles gastam na cidade, eles deixam na cidade. Com isso, a moeda gira, a moeda corre a cidade, isso dá cada vez mais força para a economia local. Eles não, eles ganham o deles, ganham o lucro deles e levam para fora, não deixam aqui. Os trabalhadores não, os trabalhadores vivem aqui e deixam aqui. Então, nós estamos num momento de indignação. Um momento que nós temos que fortalecer cada vez mais a nossa resistência contra tudo isso. Temos fé que vai ser realmente um momento, em breve, diferente, porque nós também já tivemos alguns posicionamentos, principalmente na área jurídica, para que a gente reverta algumas situações que vêm ocorrendo, como o caso da SMP 945, que nós entramos com uma ADI, né, uma ação de inconstitucionalidade, e também com os casos dos trabalhadores aposentados, né, que eles afastaram acima de 60 anos sem direito a nada. Já várias ações também estão impetando nesse sentido. E que há uma maldade, um jogo sujo tão pesado que o sindicato tem pedidos de trabalhadores para adentrar o quadro de cadastro do órgão e eles não querem sentar à mesa para convencionar, para acordar, para buscar esse entendimento. Olha aí, um motivo de sobra para colocar mais gente no quadro. Não, eles querem que venha faltar para dizer, ó, tá vendo? Vou ter que utilizar de fora porque não tem mão de obra na categoria de estiva. É isso, há uma maldade atrás da outra, sendo orquestrada dia e noite. Dia e noite. Meu pai, que Deus tenha em bom lugar, ele falava, a gente dorme, Ney, e acorda desempregado. Estivador é assim, dorme desempregado e acorda desempregado. Nós não temos garantia nenhuma. Nem essa condição que tem o avulso, eles querem manter. O avulso não dá prejuízo nenhum. Está aí agora a questão última, Chico, para terminar, a questão do adicional de 40%, que eles não querem pagar, não querem reconhecer. Mas nós já temos uma ação de cumprimento. O Supremo bateu o martelo, o STF vai ter que pagar. Trabalhador avulso com o mesmo direito que trabalhador com vínculo empregatício. 5 anos para trás, porque é uma ação trabalhista. Que nós já entramos com a ação de cumprimento, porque senão eles não pagam. Eles não querem reconhecer. Falado pelo representante da FENOP, se os avulsos ganharem 40%, vai encarecer a mão de obra, nós não temos como pagar, vai ser o fim do avulso. Veja só, que maldade. Querem jogar o custo do sistema portuário nas costas dos trabalhadores. Trabalhadores esses que deixaram suas vidas, que fazem cada dia mais o porto crescer, contribui com a nação, enche eles de lucros. Como você citou a questão da commodities, da safra agrícola, que eles ganham em dólar e os trabalhadores não ganham em dólar. Então, Chico, é muita adversidade, mas nós temos fé em Deus que vamos reverter cada vez mais. Quando eles vêm para cima, a nossa resistência só aumenta, haja visto que nós fizemos nos últimos anos de luta em prol para manter essa bandeira linda e maravilhosa que é da estiva de luta, resistência e fé sempre. E temos aí reivindicações que, com fé em Deus e a nossa luta, vão sair do papel. Novos cadastros na estiva para fortalecer o quadro, porque eles não querem, eles querem estirar, eles querem exterminar, mas não querem colocar novos. Mas nós queremos colocar novos cadastros na estiva, porque
Foi assim que eu aprendi com o Vanderlei José da Silva, em 91, que ele deu 7.000 carteiras novas de senha. Tá bom, Chico? Um abraço a todos. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pelos abraços. Estamos sempre juntos. Ney, eu que deixo um abraço muito forte para você, categoria estivadora. Estamos aqui finalizando nossa live aqui, papo reto com o vereador Chico Nogueira, presidente do Sindicato de Estivadores, Rodney Oliveira da Silva, nosso companheiro Ney, na luta aí, que com certeza tem muita coisa para contribuir com a nossa cidade aí, porque o estivador faz aquecer nossa economia, e com certeza a gente vai ter que lutar muito para esse mercado de trabalho. Ney, eu te agradeço mais uma vez por você estar conosco aqui, vou te chamar mais outra live, e fica à vontade, quando você precisar, só me ligar, acionar na Câmara, e sabe que você tem um irmão lá que pode contar com a gente lá, tá bom? Forte abraço à categoria estivadora. Estou muito agradecido, Chico. Sabe que sempre quando nós precisamos, foi via telefone. Chico, estamos precisando de uma audiência aí, né? Abre essas portas aí para nós. Você sempre esteve atenciosamente à disposição. Quero aqui deixar aqui, não posso deixar de deixar um abraço para minha assistente aqui, a minha patroa, que me ajuda a me colocar aqui na live, né? Legal, legal. E também deixar um abraço para os meus familiares, para os meus amigos, deixar um abraço para o meu amigo Figueira, Dudu, mais conhecido como Dudu, que faz aniversário hoje, e a todos os companheiros diretores que estão comigo nessa luta, e a todos os companheiros estivadores, e principalmente a família estivadora, que Deus proteja sempre a todos. Obrigado. Amém, 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 amém. Ficamos aí com o Ney, nosso grande colega, meu amigo, e até a próxima Papo Reto com o vereador Chico Nogueira. Esperamos aí vocês aí na sexta-feira, a gente dá um balanço geral dos nossos trabalhos na Câmara Municipal. Um forte abraço, um beijo a todos, fico com Deus.